Seja bem-vindo ao Canadá Diário, eu sou o Dimitri e hoje a gente vai conversar com o Oliver, que mora aqui no Canadá, é trans e vai contar como era a vida dele no Brasil e como a vida dele está sendo no Canadá. Ele vai contar toda a experiência dele, os preconceitos que sofreu no Brasil, se sofre preconceito no Canadá, ele está estudando aqui no Canadá, então vai contar em detalhes como está sendo a vida dele aqui também, qual o suporte que ele tem, né, na parte médica, como a universidade ajuda ele. A gente vai ter uma conversa muito franca, muito importante de ser assistida e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Vamos lá então, vamos conhecer o Oliver e bater um papo com ele. Oliver, tudo bom? Tudo bom com você? Tudo bom. Bom, primeira coisa, antes da gente começar a conversa, deixa eu pedir desculpas de antemão, assim, se eu cometer algum engano, alguma coisa, você me corrige, se eu falar qualquer Pode coisa deixar. errada, se eu cometer qualquer gafe e tal. A gente está aqui para aprender, né, inclusive. Então, assim, fique à vontade e eu gostaria, inclusive, que me corrigisse se eu falar qualquer besteira aqui, tá? Pode deixar. Por favor. E eu acho que isso vai ajudar até para todo mundo aprender também. Estamos todos em reconstrução. Né? Eu não gosto da palavra desconstrução, eu gosto de reconstrução, acho mais legal, inclusive. Pode crer. Bom, Oliver, vamos começar um pouco falando da sua trajetória, né? Antes do Canadá. Como que era a sua vida no Brasil, né? Como que... Fala um pouco, dá um overview, assim, de como que era antes de vir para cá. Então, talvez seja bom eu começar falando que antigamente nem era para eu estar aqui no Canadá. É, eu morei no Japão em 2013, porque eu sou formado em letra japonês. Olha. E eu morei no Japão em 2013 e eu fiz um curso curto lá, de 3 meses. Só que, como eu era um aluno esforçado e tudo, eles falaram, ó, termina a faculdade no Brasil e vem se mudar para cá. A gente vai te dar uma bolsa. Aí, pô, incrível, né? Só que isso foi em 2013. Em 2016, por mais que eu não goste do termo eu me assumi e o Japão, eu sinceramente não sei como é que está agora, mas na época eles tinham uma lei que você tinha que fazer todas as cirurgias existentes, você tinha que ser... tem uma palavra melhor do que... Como é que fala? Não é castrado, porque castrado é para animal, mas como é que chama a cirurgia? Nossa, eu sei que você está querendo falar. Eu não lembro da palavra também específica que Mas usa. então, no Japão, para você ser aceito, você é obrigado a fazer a cirurgia. Porque no E Japão, inclusive, esterilizado, você é obrigado a ser estéril. esterilizar. No Japão existe muito preconceito, né? É uma coisa, Existe, é um tabu muito grande no Japão, né? sim. Eu não sei como está agora 2021, porque eu estive lá em 2013. Mas Tá. na época. E aí, como em 2016 eu me assumi, digamos, aí eu pensei, pô, a ideia de ir para o Japão não vai rolar, né? Sim. Aí não. Você foi para o Japão ainda não tinha se assumido Isso, ainda. isso. Entendi. Fui lá com o meu nome antigo, com o meu, digamos, corpo antigo, com tudo antigo, assim. Mas o seu plano inicial era morar no Japão, então. Antes disso, antes Era. Tá. E, Mas é que aquele negócio, naquela época eu não sabia que existia, que dava para mudar. Eu pensava que eu ia ser daquele jeito para sempre. Eu não, a possibilidade não existia na minha cabeça porque eu não sabia, sabe? eram outros tempos também, né? Eu acho que agora a coisa está Eu tá não mais sabia difundida. que isso era possível. Ah, Então, em 2015 eu conheci uma pessoa na faculdade e a gente meio que foi junto, assim, tipo, foi até engraçado porque eu olhei para essa pessoa olhou para mim e eu falei, eu tenho a impressão que você me entende. Essa pessoa falou, eu sinto a mesma coisa de você. E era isso, tipo, a gente meio que se assumiu junto, a gente fez tudo junto, a gente foi no médico junto, no foi Brasil. isso, no Tá. Brasil. A gente fez tudo junto, assim, tudo. Hum, Até ele começou o tratamento um pouquinho antes, daí eu comecei, daí ele fez a cirurgia, daí logo depois eu fiz, aí ele me deu os coletes, porque você tem que usar um colete por 2 meses, depois você faz cirurgia. Aí os coletes dele ficaram comigo, tipo, a gente fez tudo junto, assim, então... Mas no Brasil era complicado, porque por exemplo, eu estava no meu último ano de faculdade, quando eu me assumi. Teve gente que foi de boa, teve gente que não foi. Por exemplo, na Federal, eu não sei como é que são todas as faculdades, mas na Federal eles davam... Você podia ter um cartãozinho com nome social. E aí, em 2016, que foi o ano que eu me assumi, eu sofri um acidente de carro,
E eu precisei de atestado. E no hospital, por exemplo, eu falei com o médico, eu falei, mas você pode deixar nesse nome aqui, porque os professores não me conhecem por esse outro nome que ele olhou. Não. Ah, entendi. Aí eu fiquei tipo, tá, mas com esse nome eles não vão saber quem sou eu e não vão aceitar meu atestado. Ele olhou, isso é problema teu, quem mandou você inventar moda? Sério? Sério, Nossa. E que ano foi isso? 2016, Ah, faz pouco tempo. olha. E, nossa, na faculdade mesmo foi bem problemático, assim. Eu tive uma professora que, numa aula de literatura, ela mandou a gente separar em grupos e definir o que era uma mulher. E aí começaram, mulher é quem tem útero. Peraí, você E acha que isso foi uma eu acho, espetada? eu acho que foi. Olha. Porque ela não gostava de mim. Ah, Tipo, ela claramente, todo mundo percebia que ela não gostava de mim. Eu, sinceramente, não sei porquê, mas ela não gostava de mim. olha. E daí começaram, não, porque mulher é quem não tem útero. Aí eu respondi, minha mãe não tem útero, porque minha mãe, ela tirou o útero por causa de complicação, tipo, da idade, assim, né? Hum. Acontece. Eu falei, então minha mãe é um homem, porque minha mãe não tem útero? Aí falaram, não, pode não ter mais útero, mas mulher é quem nasce com útero. Daí eu falei, então minha prima não é, porque minha prima nasceu com um problema que ela nasceu sem útero. Acontece também, é raro, mas acontece. Nossa, é aquela coisa, né? Sempre tem que achar um argumentinho Sim, que não faz sentido nenhum, né? Assim, sim. Aí falaram, não, mas mulher é quem nasce com útero. Daí eu falei, tá, então minha prima é um homem, porque minha prima nasceu sem útero. E aí começaram, você entendeu o que eu quis dizer? Eu olhei, na verdade, não, você pode explicar? Aí a professora olhava para mim, me chamava pelo nome antigo, de propósito, falava, chega, né? Chega o quê? Não é um debate? Não estamos argumentando? Eu quero saber teu ponto de vista. olha. Aí, Hoje em dia isso talvez nem fosse possível, né? Porque talvez desse processo, alguma coisa. Na época talvez não dava. Porque ela não poderia fazer isso, não poderia fazer isso, né? é que a questão é que você tá tão acostumado a você levar porrada, assim, você tá tão acostumado. Eu tive médico que se recusou a me tratar, não era nem tratamento normal, eu tava com uma crise alérgica e ele se recusou a me dar remédio para Olha. alergia, sabe? Tipo, ele olhou para mim, porque assim, eu tive uma crise alérgica e meu pai chamou a ambulância, porque eu tava muito mal, tipo, eu tava com um monte de bolinhas nas minhas mãos, meus pés, eu não conseguia nem andar, eu tava muito mal. Meu pai chamou o médico, aí o médico perguntou o que eu tomava e tal. Quando eu falei que eu tomava testosterona, ele perguntou por quê, eu tive que falar, né? Ele olhou Sim. assim, para de tomar isso. Eu olhei, não, eu faço tratamento, eu tenho um endócrino, eu faço exame de sangue a cada 3 meses para ter certeza que eu posso continuar fazendo isso. E ele falou, não, você fica com essas palhaçadas aí, você coloca remédio que não precisa no teu corpo, eu não vou te dar remédio que você precisa. Falou bem Nossa, assim. nossa. Só que assim, como eu tava muito mal, eu tava muito fraco, eu não tinha força para nada, eu acabei não falando nada. E meu É. pai também é um cara que não gosta muito de confusão, ele também não fez nada. E minha mãe é advogada. Quando eu contei para minha mãe, nossa, a gente teve que falar, mãe, não vale a pena, não faz isso, porque minha mãe queria meter processo já no cara. Olha só. Mas é que Uma aquele coisa negócio, você interessante. tá tão acostumado que você meio que deixa de lado, sabe? Então, é uma coisa tão constante, né? Que se for arrumar, de repente for arrumar. Não é nem a palavra confusão, porque eu acho que não é arrumar confusão, é fazer o certo mesmo. Com cada vez que faz alguma coisa dessa, você Sim. vai ficar o dia inteiro, né, fazendo isso. Agora, uma coisa interessante que você está falando aí, que você tem o apoio dos seus pais, é isso? Assim, minha mãe é extremamente religiosa. Hum, Extremamente. Tipo, eu sou neto de pastor. hum, Só que esse menino que eu falei, que a gente fez tudo junto, que ele é meu melhor amigo. Eu tô aqui, ele tá lá, mas a gente é melhor amigo, sempre foi, assim. A gente teve uma conexão, até ele que escolheu o meu nome, porque eu tinha muito medo. Eu não queria. E aí ele um dia mostrou o celular dele, tava escrito lá Oliver, com meu número, eu falei, o que que é isso? Ele falou, não, eu te dei um nome, agora a gente vai junto. Vamos enfrentar essa batalha aí junto. Porque a gente tinha medo de fazer as coisas sozinho, mas junto deu certo, sabe? hum, E por acaso, a mãe desse meu amigo também é muito religiosa. Então elas meio que se encontraram também, assim como eu e esse menino a gente se encontrou, nossas mães também se encontraram e a nossa estrutura familiar tudo é muito parecido. entendi. Então acabou que as duas foram pesquisar juntas na Bíblia para ter certeza que não era nada, e daí na cabeça da minha mãe assim, Deus me fez assim para ela aprender a ser tolerante, sabe? Hum, Então, nossa, minha mãe é
Minha mãe é bem tranquila atualmente. Na época ela não gostou muito da ideia, assim, ela ficou surpresa, mas atualmente é tudo bem tranquilo. Atualmente é tanto que ela que me ajudou a vir para cá, sabe? Assim, dá para a gente entender, né? Porque assim, você foi criado, a pessoa criada de Sim, um jeito, ela vai manter aqueles dogmas, aquelas coisas que elas aprenderam errado, né? Inclusive, assim, para quem está assistindo, que tem preconceito e tal, abre um pouco a cabeça. A gente entende que você foi criado de um jeito, mas vamos mudar um pouco, né? Vamos começar a aprender coisas novas, coisas, né? Coisas que a gente não, que eventualmente não foi ensinado, né? sim. Minha mãe, ela fez bastante isso. Ela falou com todos os médicos para entender os procedimentos. Ela falou com a psicóloga para entender. Então, foi um processo bem demorado. Assim, eu me assumi no começo de 2016. Eu comecei a fazer tratamento escondido ainda só em setembro de 2016. Hum, Porque, assim, eu estava trabalhando e todo o dinheiro, porque não é uma coisa barata. Então, o primeiro semestre inteiro eu dediquei só a trabalho, assim, só eu dava aula de japonês. Dediquei só a isso, e com todo esse dinheiro que eu guardei, já que morava com os meus pais, não precisava pagar conta, assim, sabe? Todo o dinheiro que eu guardei foi para ter dinheiro para ir para o médico, para pagar a psicóloga, que a psicóloga tem que te dar um laudo. Eu não sei se ainda é assim, eu tô falando em 2016, mas a psicóloga tem que te dar um laudo para você passar pro endócrino ver, ah, tá, ele realmente precisa, então eu posso passar hormônios para ele. entendi. Aí foi assim que eu comecei. E é caro, no Mas Brasil é uma coisa bem cara, é isso? assim, depende. É que, por exemplo, eu, além de ser trans, eu tenho alguns problemas, tipo, como é que chama? É que tem um termo muito específico, porque você falar problemas mentais atualmente é considerado ofensivo. Acho que é Mas, por psicológico, exemplo, psicológico, pode dizer? Não sei. chamam de neuroatípico. Tá. Por exemplo, eu tenho toque, meu toque é bem forte, eu tenho ansiedade, eu tenho déficit de atenção, eu tenho muita coisa assim, tudo, não é tipo, eu acho que eu tenho, tudo isso devidamente diagnosticado por um psiquiatra, né? Certo. Então, esses remédios eles mexem muito com o humor. E assim, os dois mais normais que as pessoas usam, eles são injetáveis e eles têm um efeito rápido. Como eu tenho esse negócio de ansiedade, de problemas de humor e tudo mais, o endócrino e a psicóloga juntos, conversaram e concluíram que era melhor eu passar gel. É o mesmo efeito, só que Olha. demora muito mais tempo, eu tenho que passar todo dia, e demora mais tempo e é bem mais caro. Hum, Mas para um mês, mais ou menos, a última vez que eu vi estava quase R$ 200 R$ 200 por mês. Então. por mês. É Mas os forte. remédios que eu tomo para toque, para outras coisas, dá um valor mais elevado, assim. Hum, Inclusive, isso é uma coisa que eu acho incrível. Aqui a faculdade cobre totalmente. olha aí. A gente vai entrar. É Beleza. importante porque a gente está comparando como é no Brasil, porque daqui a pouco a gente entra no Canadá e vamos ver quais são, inclusive, Uhum. as diferenças também. Isso é interessantíssimo também. Assim, eu sei que É, você consegue por algumas ONGs no Brasil. Eu tenho amigos que fizeram um tratamento totalmente gratuito, mas, por exemplo, eles não têm essa que eu uso. Eles só têm as injetáveis. Não sei se tá. ainda é assim, porque ó, eu comecei em 2016, então faz bastante tempo. A coisa tá evoluindo rapidamente, né? Assim, então a gente Eu não sabe. realmente, eu sinceramente não sei dizer assim como que, se quais que tem disponíveis, quais ONGs que fazem isso, mas eu lembro que, ó, porque fui eu e esse amigo que eu falei, né? E mais um outro que também, que era de outro grupo de amigos meus, que a gente começou a fazer as coisas os três juntos. Hum, E a gente fez por uma ONG, os exames de sangue foram de graça por essa ONG, o primeiro contato com assistente social, porque, de novo, 2016, não sei como está agora, mas na época era um processo burocrático bem grande para você poder começar hormônios. tá, Não tá. sei como está agora, mas na época era um processo bem chato, bem demorado. Bom, aí sim, você estava contando, né, todo o processo esse processo, enquanto estava também sofrendo esses ataques aí, vamos dizer, na faculdade. Você devia sofrer também, não era só na faculdade, né? Devia sofrer Ah, em no dia a dia, ônibus, né? em qualquer lugar, ainda mais que agora essa é minha voz nova, digamos. A minha voz era muito fina, era tipo muito fina. Ah, Então não tinha como eu falar, oi, eu sou o Oliver, sem as pessoas perceberem que, tipo, tá, mas você não nasceu com esse nome, mas você não sabe.
Já percebia na hora, já falava mesmo. Falava na cara dura, assim. Né? Sim, porque minha voz era muito fina. Hoje ela parece voz de puberdade de 16 anos, né? Quantos anos Na você tem época, falando nisso? eu tenho 30. Olha aí, Não olha, parece, né? tá no formal. Impressionante. É, Pois é. e aí, bom, aí você estava recebendo dia a dia, como é que é? Conta o que mais que sofreu no Brasil, até para a gente comparar, né? Porque daqui a pouco eu quero trazer para o Canadá, mas até para comparar. Ah, não, era muita coisa. É gente falando que você está inventando moda, sendo que disforia de gênero é, tipo, cientificamente comprovado. E hoje até, porque teve uma época que trans era aquela pessoa que, em termos bem chulos, assim, nascia de um gênero e ia para o outro. Hoje é uma coisa muito mais ampla. Por exemplo, tem muita gente que não se identifica com nenhum dos dois gêneros. Tem muita gente que se identifica com o gênero, mas não faz nada com o corpo. Tipo, não toma hormônio, não continua com o mesmo corpo, mas só se identifica com outros pronomes. Sim. Tá muito mais amplo agora, sabe? Tanto é que a sigla vai aumentando, né? Ah, sim, Cada dia maior. Assim. Eu sim. nem arrisco a falar, porque eu sei que cada vez tem uma Cada vez tá letra, um maior, sim. número novo, sempre tem. É. Sim. Ah, aí, assim, mas você, antes, você não tinha se encontrado ainda. Você falou que antes desse seu amigo da faculdade aí, você não tinha ainda, você não Não é sabia que eu exatamente o que era. Não é assim que eu não. Assim, desde que. Isso é uma história até que me contam muito, que quando eu era criança, tipo, 3 anos, eu ia pro parque com meu avô, porque minha mãe trabalhava, me deixava com os meus avós, meu pai também trabalhava, então, e eu ia pro parque com meu avô e eu pedia para ele me chamar de Billy. Hum, Eu tinha 3 anos. E eu falava, avô, eu sou um menino e meu nome é Billy. Não sei de onde eu tirei o Billy, mas era assim, tipo, eu falava. E meu avô provavelmente achava que era coisa de algum desenho, algum personagem que eu gostava e entrava na brincadeira, assim. hum, Mas sempre, desde criança, aquelas coisas tipo, as meninas têm que pegar folha de papel rosa e os meninos azul. Eu chegava, professora, posso pegar azul? Sabe? é, Tipo, cabo de guerra, meninos contra meninas. Professora, posso ir pro time dos meninos? Era sempre assim, tipo, qualquer coisa que era meninos e meninas, eu queria. Eu não entendia por quê, mas eu não me sentia bem sendo. E o que me fez, na verdade, perceber que eu tinha que mudar foi em 2014, quando eu e um amigo meu, a gente foi fazer piercing, e a gente tirou uma foto junto, tipo, mostrando os piercings, assim, na orelha, e um amigo, na melhor das intenções, assim, falou, nossa, mas como que as pessoas te confundem com homem? Nessa foto dá pra ver que tu é uma mulher. E aquilo, eu sei que ele não falou por mal, mas aquilo é. doeu de um jeito, nossa, eu chorei a noite inteira, sabe? Tipo, foi uma coisa que doeu, assim, foi uma coisa que machucou. Porque E aí você eu come queria ser visto como homem, né? isso, e É. aí, até nessa mesma época, não exatamente nessa mesma época, mas uns meses antes, eu tinha ido numa psicóloga e tinha pela primeira vez, assim, sentido coragem de explicar. Tipo, falar, olha, eu sinto que esse meu corpo não combina com quem eu sou, sabe? Foi a primeira vez que eu tive coragem de falar isso. Olha. A psicóloga falou que eu estava pirando, que isso não existia e que ela ia me ensinar a viver como mulher que eu devia ser. Nossa, Eita! aquilo. Depois eu descobri que isso é crime, tá? Se você é psicólogo, você não pode fazer isso. Exatamente. Mas na Já hora, era na época? isso Já era crime? já Já era. era? Olha. Na época eu trabalhava numa faculdade, no departamento de psicologia, e eu comentei com a minha chefe, só que eu não falei que era eu falei que era uma amiga minha, sabe? Ah, E eu comentei com a minha chefe, que era psicóloga, e ela falou, mas nenhum psicólogo pode fazer isso é crime. olha. Só que daí eu não queria falar para minha chefe que era eu, né, Não queria mas levar adiante a história, não né? queria levar adiante, mas aí eu fiquei sabendo que era crime, então na época já era. Olha. Eu sei que E tem algumas questões, os psicólogos no Brasil gostam de misturar muitas coisas, né? Não é só isso, mistura também religião, mistura um monte de coisa que não pode ser misturado com sim, psicologia. Fique bem claro isso, né? Não pode ser misturado de forma alguma. sim. E, nossa, mas aquilo acabou comigo de um jeito, assim. Esse foi outro dia, nessa época, e essa época tem um detalhe, eu tava com depressão. Hum, Então, piorou tanto, porque, assim, eu não posso falar com certeza, mas bateu muito a época que eu comecei a me sentir mal por causa disso, bateu certinho com a época que eu tive depressão. tá. Então, eu já tava mal, agora eu não tenho mais, tipo, eu tomo remédio aquele, só pra evitar recaída, sabe? Mas na época eu tava bem mal. Tanto que eu estava indo em psicóloga e a psicóloga me fala isso, sabe? Aquilo te Aí destrói completamente, sabe? desmonta, né?
É. Sim, não, 2014 foi um ano muito, muito, muito complicado. E 2015 não estava muito melhor, mas daí eu conheci esse menino que eu te falei, que a gente começou tudo junto, fez tudo junto e Mas a questão, essa questão de transição, essas coisas já eram faladas nessa época, 2014, vamos dizer, 15. era muito mais nicho, sabe? Você tinha que procurar muito mais informação. Hoje a informação fica muito mais aberta, assim. Por exemplo, tem muitos canais no YouTube que, por exemplo, aquele Põe na Roda, que é um canal até que eu conheço o dono dele, o Pedro, tem muito, tem muita informação. Você consegue informação facilmente, assim. Naquela Aham. época não tinha tanto, sabe? Então, a primeira pessoa trans, assim, que eu conheci, eu fiquei tipo, meu Deus, isso é possível? Meu Deus, eu posso fazer alguma coisa a respeito? Tipo, porque, Aham. não sei se é pelo ambiente que eu sempre fui inserido, porque até os 15 anos eu ia pra igreja todo domingo. Não porque eu queria, mas porque era obrigado, sabe? Até na igreja, isso é uma coisa engraçada, eu sofria bullying na igreja pelo meu jeito. Porque assim, se eu te mostrar alguma foto minha, com 8, 9 anos, eu me vestia totalmente com roupa masculina, tava sempre de boné, tava sempre escondendo o cabelo comprido, tudo. Uhum. E, sabe, é uma coisa que, no meu caso, por exemplo, veio desde sempre. E era muito porque eu andava com os meninos, as meninas ficavam falando sobre os meninos e eu ficava com os meninos jogando Beyblade, sabe? Uhum. Então, achavam, ai, por que que você tá lá com os meninos? Você tá afim deles? E eu ficava, não, eu quero brincar com eles, eu gosto das brincadeiras deles, sabe? Para Aham. mim sempre foi uma coisa muito clara. Eu só não sabia o que que era exatamente, entende? Tipo, porque, como eu disse, porque assim, eu também, eu tenho 30 anos, eu não cresci com internet. Eu fui ter internet na minha vida diariamente, assim, quando eu tinha 15, 16 anos, sabe? Aham. Sim. Então, eu não cresci na geração que o que quiser procura no Google, sabe? Então, eu não fazia ideia. A primeira vez que eu conheci uma pessoa, assim, que eu conheci uma menina que era gay, nossa, eu fiquei, meu Deus, gente assim existe, sabe? Uhum. Porque antes você ouvia falar e no seu círculo também existia também muito preconceito, é É, e isso, né? também na própria escola, se você for ver, as pessoas tinham muito preconceito com essas coisas. Sim. Tipo, os próprios professores faziam piada, tinha aquele negócio, tipo, número 24 que geralmente era alguém com G, sempre tinha o Guilherme, era o número 24 Sim. professor fazia piadinha, os alunos faziam piadinha. Se É. tinha algum menino mais afeminado, assim, ou alguma menina mais, sabe, que usava roupa mais masculina, assim, já faziam. Uma vez me pegaram no corredor e bateram em mim e falaram: já que você se veste que nem homem, então apanhe igual homem. Nossa. E aí ninguém faz nada, né? Aí vai reclamar Ninguém. lá. Não, pior, as professoras falavam: mas a culpa é tua? Você quer aparecer? Agora você aguenta. Nossa, aí você me conta essas histórias, começa a ficar com raiva. Olha, você não tem ideia. Olha. Mas eu passei por muitas dessas, assim, na escola. No ensino médio, Nossa. tudo melhorou, porque eu comecei a me defender, porque eu comecei a, sei lá, não sei o que aconteceu, mas no ensino médio também, ensino médio foi quando você começa meio que a criar a tua identidade, assim, sabe? Porque, assim, da quinta à oitava série, eu era totalmente sozinho, assim, na escola, era eu e eu, sabe? Hum. E aí, era eu e as pessoas me enchendo o saco por eu estar na minha. Aí no ensino médio, não, começou a ser uma coisa mais. Tipo, você começava, aquela pessoa, eu gosto muito de Pokémon. Aquela pessoa gosta de Pokémon. A gente pode ser amigo. Eu levava videogame portátil pra escola. Aí, aquele menino também leva, vamos ser amigos, vamos jogar Mario Kart junto no recreio, sabe? Então, começou a dar uma melhorada. Mas no ensino fundamental foi bem, bem É, no pesado, momento assim. que você começa a se impor, né? Até o pessoal já respeita mais, né? Acho que é assim também. É. Mas era aquilo, eu era pequeno, eu era frágil, sabe? Eu sou pequeno até hoje, mas, tipo, É. entende? Então, e o que mais me incomodava era os professores falando, mas a culpa é tua, você que quer aparecer. E eu pensava, tipo, eu só tô Nossa. sendo eu tô tão errado assim de querer ser eu. Nossa Nossa, vida. eu passei por muitas fases que eu pensava, mas por que que eu existo? E como eu fui criado em igreja, eu toda noite lá chorando, tipo, Deus, por que que você me deu esse corpo? E isso era eu com, sei lá, 11, 12 anos, sabe? Quando começava aquele negócio, começa a crescer peito, e a mãe fala, tem que comprar sutiã. Eu nunca usei sutiã na minha vida, eu usava aquele top, porque me fazia um mal-estar pensar em usar sutiã, eu não sei. Quando o Ah, peito começa a crescer, nossa, para mim, assim, foi o fim do mundo.
Para muitas pessoas trans não é. Para muitas pessoas trans, elas não se importam se o corpo delas condiz com o gênero que elas se identificam. Ah, tem também, Mas tem essa possibilidade também. Não tem, são, tem, não tem. são todas as pessoas trans que querem fazer a transição, vamos dizer Sim, assim. sim. Tem pessoas que não utilizam hormônios, tem pessoas que não fazem cirurgia nenhuma, por elas está tudo bem. Eu não consigo fazer isso, mas Tá, tem muitas pessoas que conseguem. legal. É interessante saber. É exatamente, não existe É que uma também o fórmula, conceito né? vai mudando, né, com o tempo. O É, conceito, tipo, porque antigamente não, trans era só aquela pessoa que nasceu gênero X, vai mudar para o gênero Y ou vice-versa. sim. Atualmente isso não é mais a definição. A definição é só uma pessoa que não se identifica com o gênero que ela nasceu. Não Então, necessariamente quer mudar. É, não necessariamente quer mudar. Minha entendi. mãe, ela é advogada, ela teve um estagiário que ele era um homem trans, mas ele nunca fez nenhuma mudança do corpo dele. Porque ele já tinha voz mais grossa, ele conseguia, tem umas coisas que você usa para deixar reto aqui, chamadas binder, ele usava aquilo e para ele aquilo bastava, sabe? Então Entendi. realmente é uma coisa muito pessoal. Eu não posso falar, não, todos os trans têm a mesma situação que eu, todos eles obrigatoriamente vão usar hormônio, todos eles obrigatoriamente vão fazer cirurgia. Não, isso sou eu. Entendi. Varia muito de pessoa para pessoa. Entendi. É, interessante isso, interessante. A gente acaba aprendendo isso. Não é uma fórmula, não é um rótulo, né? Enfim. Pois é, eu também aprendi, na verdade, porque primeiro na minha cabeça era assim, não, eu tenho esse corpo, eu não gosto desse corpo, eu quero outro corpo, eu sou trans. Aí depois me falaram, não, não é bem assim, porque também existem pessoas trans, e sabe, eu também aprendi muito, assim, eu também não sabia tudo, eu sabia de mim, mas quem sou eu para saber dos outros, sabe? Sim, exatamente. É. E isso que a gente deve. Ó, quem está assistindo e tem preconceito, vamos lembrar, né? Vamos olhar para a gente só, né? Vamos deixar cada um fazer o que quer, né? Eu no Basicamente. começo até eu ficava, nossa, como é que aquele cara é trans e não fez cirurgia, como que ele aguenta, sabe? Ele falava, ué, porque eu não me importo. E daí eu fiquei tipo, realmente, quem sou eu para falar o que, que outra pessoa deve fazer? Eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho consciência de mim. Eu não tô no corpo da outra pessoa, na cabeça da outra pessoa para saber o que, que é bom ou ruim para ela. Ela que escolhe o que ela quer também, né? Aí você acabou encontrando mais pessoas também, pessoas trans também, você acabou convivendo mais com outras pessoas também. Como é No que. Brasil, tu No diz? Brasil, é. No Brasil, não. No Brasil, eu tenho Olha. esse meu amigo, Ah, que eu te falei. Eu tenho outro menino lá que começou junto com a gente também a fazer os tratamentos. E acabou aí. olha aí. A maioria dos meus amigos são pessoas cisgêneras, heterossexuais, e essas coisas aí. Entendi. Olha, porque precisa talvez algum grupo, alguma coisa online, né? Alguma coisa É talvez porque para. assim, isso também, isso sou eu. Eu sou muito mais, que é muito mais importante você ter gostos em comum com as pessoas do que você ter esse tipo de coisa em comum, porque não é uma coisa que você escolhe, sabe? Eu não Sim, escolhi ser trans, eu concordo. não pensei, nossa, eu quero nascer e ser trans, eu não escolhi. Só porque a pessoa é trans não significa que vai ter afinidade com você. Pois é, uma vez eu fui num grupo que até um outro conhecido meu falou para eu ir, mas sabe aquilo de tipo, não tinha nada em comum, nada em comum, eu sei que a gente Entendi. tem problemas em comum, a gente consegue conversar sobre problemas em comum. Mas aí na hora, tipo, o que que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de pagode. Ah, eu gosto de, sei lá, eu gosto de ir no barzinho. Eu gosto de jogar videogame, sabe? Tipo, em casa. Quem que gosta Entendi. de jogar videogame? Essas pessoas aqui, então, é dessas pessoas aqui que eu vou ser amigo, sabe? Sim. Não é, Independente. Exatamente, independente. É. sim. E eu acho que tem que ser assim, né? Inclusive, tem que ser assim para tudo, eu acho. É isso, são as afinidades. Né? Pois é. Sim. Bom, vamos avançar um pouco a história, assim. E aí, como é que surgiu o Canadá na sua vida? Como é que foi? Essa aí entra coisas que talvez você queira cortar, mas vamos lá. Não, Eu tenho assim, eu não quero cortar nada, vai Não, depende de você aí. não, é que Aqui. envolve política, você vai entender, é que envolve Não, política. mas ó, tá valendo aqui, manda Você que ver. manda. Assim, eu tenho um amigo de infância, bem, tipo, bem gente boa também, bem mente aberta. A gente se conhece há 23 anos, assim. Em Hum, 2017, ele se mudou para o Canadá. No ano seguinte, quando o Bolsonaro foi eleito, foi aquela, meu Deus, estamos tudo ferrado. Todo mundo chorando, todo mundo desesperado. Tipo, esse meu amigo também, a gente conversando por celular, tipo, cara, não acredito que isso aconteceu. E na época, tinha uns engraçadinhos que começavam, oba, agora a gente vai poder bater em vocês, sabe? Teve muito. é, Não que as pessoas. Eu não sei o quanto disso se concretizou, mas o número de ameaças começou. Eu tinha cabelo azul na época.
Eu pintei porque um dia eu tava voltando para casa e alguém buzinou e gritou, tipo, agora com o Bolsonaro, um viadinho como você tá morto, tipo, só porque eu tinha cabelo azul, sabe? Eita. E aí eu comecei a ficar, e esse meu amigo de infância que mora em Toronto, ele falou, tipo, cara, por que você não tenta vir para cá? Eu juro que as coisas aqui são muito melhores. E, tipo, ele me plantou aquela sementinha na minha cabeça, mas eu... Só que aí começou, tipo, as coisas começaram a ficar mais caras, o dólar começou a subir, eu comecei a perceber que, tipo, eu não ia conseguir ter um padrão de vida decente, porque, assim, eu trabalho como revisor de histórias em quadrinhos, uma editora, Olha aí que e bacana. Oh, eu depois eu quero dou... fazer uma entrevista com você sobre esse outro assunto aí. Depois, Mas isso é no olha, já Brasil, gostei. tá? Mas isso é no Brasil, tá? Meu português é muito bom, mas meu inglês não é tudo isso. Não, mas mesmo assim, E... olha, isso Ok. eu acho, né? Eu vou te chamar para o meu podcast, para o meu podcast que a gente fala sobre outros assuntos, não fala sobre Canadá. Vamos combinar. Pode crer. Estamos combinando, né? Vai ser legal. E aí eu trabalho, na verdade, assim, é um amigo meu que trabalha num estúdio, e aí sempre que eles criam algum quadrinho, eles mandam para mim, eu reviso. Então eu tenho esse trabalho e eu dou aula de japonês. Hum, Mas são duas coisas que não dão lá muito dinheiro no Brasil, sabe? E aí eu já tinha começado a pensar nesse negócio de tipo, a maioria dos meus amigos mora, tipo, eu sou de Curitiba, a maioria dos meus amigos mora em Porto Alegre. Eu vejo meus amigos 3 vezes por ano. Eu vou, sabe, eu não tenho muita perspectiva de vida. Na época eu tava acho que com 27 anos, eu pensei, eu tenho quase 30 anos, eu não vou conseguir me manter aqui, tipo, ter um padrão de vida com o meu salário atual. Eu não vou, sabe, começou a bater aquele... Eu pensei no que meu amigo falou, aí eu falei com a minha mãe, né, eu falei, tipo, mãe, você me ajuda? E ela falou, né, tipo, ainda mais quando ela começou a ver, porque assim, às vezes quando você fala para as pessoas, tipo, acontece isso, a pessoa pensa, acontece nada, mas quando a pessoa presencia as coisas acontecerem, sabe? E aí ela pensa, nossa, não, meu filho está correndo risco, eu vou sim. tentar ajudar. Aí eu fiz o IELTS, eu fiz umas aulas particulares de inglês, porque eu nunca tinha tido aula de inglês na minha vida, eu só sabia inglês por causa de videogame. Olha aí. Então, eu fiz umas 4, 5 aulas, assim, em particular, só para saber como é que fazia o IELTS, entrei em contato com a faculdade que eu estudo, fiz essas coisas todas e passei no IELTS, só que aí veio a pandemia, né? Então eu tive um ano de aula EAD, porque era para eu ter ido em setembro do ano passado. Ah, Mas eu fiz um entendi. ano de Parou. EAD daí. É. Mas aí eu vim parar aqui, Aí você teve a aula online ainda no Brasil. por um ano, sim. Os 2 primeiros semestres eu fiz EAD. Hum, mas deu para você conhecer um pouco como que é que funciona aqui, é isso? Sim, Para sim, a pessoa trans, né? sim. Então, assim, a gente tava. Quando você entrou em contato com a gente, tá, você fez alguns comentários interessantes. Você falou que, por exemplo, tem ajuda do governo, tal, né? Conta um pouco disso daí. Então, a faculdade tem o plano de saúde dela, né? Hum, Que tá na mensalidade. tá. Eu fui aquelas walk-in clinics, sabe? Hum, Eu, basicamente, antes de vir para cá, eu falei com... Antes de vir para cá, eu falei com o meu endócrino. Eu falei, tipo, cara, escreve uma cartinha em inglês para mim, por favor, só explicando. Porque quando eu fui pro Japão, eu tava com depressão e eu tive que levar remédio. E o hum, meu psiquiatra escreveu uma cartinha explicando, tipo, ó, esses remédios aqui, paciente tem que usar, blá, blá, blá. sim. Aí ele mandou para mim uma cartinha. Eu fui numa walk-in clinic, dei a cartinha pro médico, dei o papelzinho do convênio, do GuardMe, que é o meu convênio de saúde. E o médico simplesmente olhou assim e falou: Mas por que você usa esses remédios? Eu falei para ele, ele olhou: Ah, não, beleza. Pegou o computador, fez lá a pesquisa para ver qual era o equivalente aqui, Ah, escreveu a receita, me deu, pediu para fazer exame de sangue para ter certeza que eu tô bem. Tchau, isso aí. Te vejo mês que vem. olha. Simples assim. Ele não fez perguntas, ele não me olhou estranho. Ele só escreveu as receitas, me deu. Eu fui na Shoppers, na farmácia, entreguei a receita para a mulher lá, ela falou: ah, beleza, volta amanhã. Aí eu voltei no dia seguinte com os remédios tudo de graça. Olha, de graça. Olha isso, olha. Assim, seu status qual que era? Quando você veio, você status de estudante, Sim, o meu visto é de estudante. né? Aí Sim, você vai ter direito depois a X tempo de trabalho, né? Também. Já tem sim, direito, na sim. verdade. É, É, eu tenho aquilo de 20 horas por semana. tá.
Bom, voltando. Aí, assim, você tem direito a um remédio de graça, aí tem também, que mais? Que mais ajuda? Apoio psicológico, por exemplo. Tem Tem também, como é que também, funciona? se eu posso falar com a faculdade, eles têm. Eu faço consulta semanalmente com a psicóloga da faculdade, mas Hum, nada a ver com isso, na verdade, é mais porque, sabe como é? Você, querendo ou não, você tem uma vida em outro lugar, você vem sozinho, você não conhece ninguém. Sabe como o brasileiro é aberto e canadense é mais fechado? Então você fica. Aí eu é. comecei a falar com a psicóloga por causa disso, mas a faculdade tem toda a assistência que você precisa, assim. Assim, esse apoio psicológico não tem necessariamente a ver com o fato de ser trans. Não tem. Eu nem contei para psicóloga, na verdade. Tá. Qualquer coisa que você quiser ter o acesso Sim, sim, ao a psicólogo, você vai ter. faculdade, qualquer coisa que você queira, a faculdade tem. A Olha faculdade, na isso. verdade, ela tem. É porque assim, você paga mensalidade, né? Ela não pode ser uma faculdade pública, mas faculdade pública no Canadá não quer dizer gratuita, igual no Brasil, né? Sim, bem Então, lembrado. Pois é. então, assim, tá tudo incluso na mensalidade. Você paga, no fim das contas, você está É, no fim pagando. das contas você paga, mas vale muito, assim. A gente tem acesso à academia, a gente tem acesso à comida, eles têm o próprio food bank da própria faculdade, eles têm. Então, tipo, Uhum. você tem acesso a tudo que você quiser no campus. Agora, você falou do remédio. O remédio é pela faculdade ou pelo governo? Pelo convênio, pelo plano de saúde da faculdade. Da faculdade. Então, Isso. assim, você saberia dizer, por exemplo, quem não está fazendo uma faculdade, ou, enfim, quem já é PR, por exemplo, sei lá, Eu não sei dizer. não saberia dizer. Se alguém souber, Não, comenta aí, inclusive. É interessante a gente saber. eu não Porque, sei. porque na verdade, separado isso, são duas coisas diferentes. Um, e a questão assim de tratamento hormonal tal também, saberia dizer como que funciona? Ou da faculdade ou do governo, vamos dizer alguma coisa, você sabe alguma coisa sobre isso? Assim, eu vim aqui com a cartinha do meu médico e o médico que me atendeu falou: ah, beleza, entendi, me passou os remédios. Então, eu realmente, para você chegar aqui do zero e começar, eu não sei. Quando você Mas eu falou sei dos que remédios, você uma. falou, são de todos, né? Para as outras questões e para Sim, o tratamento sim, hormonal também. sim, eu tomo um outro remédio também que também foi bancado pela. Tá, Que, tá. tipo, no caso seria, sei lá, saúde mental, assim. Então, E, sim, e a faculdade me. entendi. É. E também é procedimento cirúrgico, essas coisas também não saberia dizer como funcionaria, vamos dizer que se fosse governamental, assim, né? Porque você Também não sei. não é Eu seu tenho caso. uma amiga brasileira que morou aqui Hum. há uns anos atrás, e eu lembro que ela passou pela mesma coisa, assim, tipo, ela já tinha começado o tratamento dela, e a faculdade foi totalmente tipo, ah, você é trans, tudo bem, vamos lá, qualquer necessidade, aqui, esse aqui é o atendimento psicológico, esse daqui você precisa de remédios, aqui, tipo, e ela veio pra cá, nossa, faz um bom tempo. Eu acho que uns 5, 6 anos, e já era assim, já Legal. era nisso. Eles são muito acolhedores, assim, nesse sentido, sabe? Eu não sei como é se você começa aqui. Isso eu realmente não tenho como informar. Mas se você já vem aqui com esses detalhes, com essas. Eles ajudam, eles são bem Porque já iniciou o tratamento, né? lícitos. É isso? Sim. É. Quando você quer iniciar, talvez tenha um pouco mais de processo antes, burocracia, vamos dizer. Talvez tenha um Esse eu pouco mais antes. não vou saber dizer. A gente está conjecturando aqui, não poder, Eu não não posso falar podemos. nada com certeza porque não É, foi o meu caso. E eu pois não é. conheço ninguém que seja o caso, então. Tá. E questão do nome, você mudou oficialmente de nome? Você mudou no Brasil? Como é que Sim. funciona? Aí também eu dei sorte também, porque assim, como eu comentei, minha mãe é advogada. Hum, E por mais que ela tenha falado, tipo, olha, eu não consigo eu fazer isso porque a minha carga emocional de mudar o teu nome vai ser muito pesada. ah, Mas ela tinha uma estagiária que ela gostava muito, que era muito boa, que agora é advogada, né? Ela repassou tudo para essa menina e essa menina que fez para mim. No Brasil, eu sei que agora é mais fácil porque você pode mudar o nome no cartório. Na hum, minha época, falou o velho, né? Na minha época não era assim. Na minha época tinha que entrar na justiça explicando. E foi bem tranquilo, assim. Eu não sei se porque a minha advogada era muito boa, mas foi bem tranquilo. Só que hoje ah, é ainda mais tranquilo. tá. E aqui, provavelmente, aqui deve ser bem mais fácil também. Ou deve ser a mesma coisa, talvez, de facilidade, talvez, né? Eu não sei, mas o que eu sei é que eles fazem muito, tipo. Por exemplo, eu fui tomar a vacina, que é a segunda dose eu tomei aqui no Canadá, né?
Aí tem lá, por exemplo, nome, gênero. Tem lá, masculino, feminino, ou prefiro não declarar, ou quero me auto-identificar. Então, tipo, aqui é muito mais aberta as opções, sabe? Você Sim. não precisa... Qual é o seu gênero? Ah, masculino, feminino. Não, e se você quiser não responder também, eles, sabe? E É. também tem aquilo lá, por qual nome você quer ser chamado? Eu não sei se aplica como nome social, mas eles deixam... Eu tenho até um colega, que é meu veterano, que ele não gosta do nome de nascença dele. Ele é uma, eu falo ele, mas ele se identifica como uma pessoa não binária. Eu falo no masculino porque ele é brasileiro e ele falou, não, quando a gente estiver falando em português, você pode me chamar no masculino. Se a gente estiver falando em inglês, é they, o pronome que ele Dei. usa. É. Então eu uso o masculino porque ele falou que tudo bem. Mas eu não sei o nome dele, eu sei o sobrenome dele só. E aqui Olha. chamam ele de JJ, Hum. que é o que ele falou, eu olho pro meu nome, eu não consigo me ver nesse nome. Aí eu resolvi que meu nome, colocar esse nome. E todo mundo na faculdade chama ele assim, todo mundo em todo lugar chama ele assim. Mas não é oficial, ele não mudou oficialmente. Não mudou oficialmente, mas em qualquer lugar ele pode, porque a gente é do curso de jornalismo. Se ele quiser escrever assim nas matérias dele como JJ, ele pode. JJ é só abreviação mesmo, É JJ. JJ, exatamente. Olha aí. É interessante isso, ou seja, é um nome que você escolheu para você, não oficialmente. Sim, o Isso, na Canadá é verdade, muito. acho que aqui por aqui é muito assim mesmo. Você escolhe o nome que você O quiser, se Canadá é bem mais quiser tranquilo mudar, com relação a isso. independente de gênero, e tal, se você quiser mudar de Uhum. nome, você põe qualquer nome que você quiser e é aceito, né? Não No sei se, Brasil não foi sei se é quase questão. um ano. Oi? No Brasil foi quase um ano de burocracia para eu Olha, conseguir mudar. eu não sei a questão documental, né? Assim, porque assim, ele deve ter o nome oficial na carteira lá, sei lá, o carteira de motorista, sei lá. Deve estar. Também é outra coisa que eu não saberia te informar. A não ser que Mas no ele sentido deles mudasse. respeitarem, no sentido deles respeitarem, porque, por exemplo, quando eu estava lá em Curitiba, que eu pedi para o médico, eu falei, essa é a minha carteirinha da faculdade que diz meu nome social. Você pode colocar esse nome no atestado, porque senão os professores não vão saber que sou eu. E eu Sim. não quero ter que chegar para eles e falar, professores, então, na verdade, legalmente eu tenho outro nome. Fica Porque, pô, explicando, sabe, né? Olha o trabalho que vai dar isso. era só o cara ter colocado o nome que estava na minha carteirinha da faculdade. Ele olhou para mim e falou, não, vai ficar inventando coisa? Eu falei, mas eu não tô inventando, tá na minha carteirinha. Ele falava, não quero saber, ou é esse ou não vai ser nenhum. Nossa, que ridículo, né? Que ridículo. Mas no Brasil foi. Não sei se eu dei muito azar, mas eu passei por bastante coisa assim. Eu, não, eu sinceramente, eu acho que deve ser uma coisa meio que comum acontecer isso, né? Casos assim, né? Eu acho que. Mas eram várias coisas, por exemplo, eu dava aula de japonês, eu dava aula particular para um menino que tinha 15 anos. Isso antes de eu começar o tratamento hormonal em si. Então, tipo, eu tinha a voz bem fina, meu rosto não era esse, sabe? Então, o meu aluno era super de boa, mas a mãe dele sempre me chamava pelo outro nome, mesmo sabendo. Olha. E era aquele negócio, tipo, eu ficava, eu preciso desse dinheiro, eu não posso arrumar confusão, eu preciso desse dinheiro para as pessoas me chamarem pelo nome que eu quero, eu preciso engolir isso antes, sabe? Engolir o sapo, né? É a vida. Sim, Entendo exatamente. Engolia, respirava fundo. Isso é o que devia mais acontecer também, né? Não, não devia ser isso, né? Assim, principalmente quem muito. te conhecia de antes, até, né? Também deve. Mas é que aí você tem que aprender a diferenciar o que é maldade e o que é acidente, Ah, sabe? Porque assim, quando você. Porque ela eu não conhecia, a mãe do meu aluno. sim. Tipo, quando me contrataram, eu não conhecia ela. Ela também não me conhecia. E mesmo assim, Mas ela como, me como que, chamava como pelo que ela nome sabia antigo. seu outro nome? Eu Ela foi sinceramente não atrás, foi sei. atrás Eu para. não sei dizer. Olha. É. Mas acontecia. E assim, por exemplo, eu perdi amigos, perdi muitos. Tipo, Hum, o dia que eu mudei meu nome, assim, porque eu não tenho Facebook agora, mas na época que eu tinha Facebook, eu mudei meu nome no Facebook, digamos que eu tivesse, sei lá, 400 amigos, no dia seguinte eu acordei e tava 380, sabe? Eita! Tipo, um Olha. monte de gente, recebi muita mensagem de, tipo, você tá destruindo tua vida, você vai pro inferno, sabe? Olha. Recebi um monte de mensagens assim, mas eu também recebi muito apoio de muita gente também, sabe? Ah. Aí, Aí você vê quem é amigo de verdade, né? No fim das e contas. assim, por exemplo, eu tenho amigos que eu conheço há 10, 15, 20 anos.
Então, poxa, a pessoa te chamou a vida inteira de um nome. Não é do dia para noite que ela vai conseguir te chamar do outro, sabe? É difícil. Então, não, você percebe quando é por maldade e quando não é, sabe? Sim. Então, a pessoa te chamava pelo teu nome antigo, logo depois fala, ai meu Deus, desculpa, eu vou acostumar um dia, eu juro, sabe? Olha aí. Você sente Você que vê não é que é maldade. uma. A pessoa está tentando, né? A pessoa tá tentando, sim. Você Legal. consegue pegar a diferença de quem faz por maldade e de quem não faz, sabe? Sim, sim. Dá para perceber claramente. Por exemplo, o médico que eu falei de quando eu tava com a crise alérgica, agora eu não tô, mas eu tenho barba. Geralmente eu uso barba, que com máscara e coisa tal atrapalha, daí eu acabo tirando às vezes. Mas Ah, eu tenho barba. O cara olhou pra mim de barba e teve coragem de começar a me tratar no feminino assim que descobriu que eu usava hormônio. É só por olha. maldade, não tem outra justificativa, sabe? É só pra cutucar a ferida, assim, Ah. sabe? Isso no Brasil, né? Isso Lembrando no que no Brasil. Brasil. Sim, A- isso no Brasil. Aqui, assim, você sentiu alguma ponta, vamos dizer, de alguma coisa assim, em algum momento? Então, aqui tem um detalhe que eu não contei para a maioria das pessoas. Porque, Ah, assim, eu acho que é uma coisa minha, entende? Eu acho hum, que. Tem gente que. Isso também varia de pessoa para pessoa. Tem gente que faz questão de avisar, ó, eu sou trans. Tem gente que não, e eu sou do grupo que não. Eu não. Eu sei que eu sou, mas eu não vejo necessidade de falar. A propósito, eu sou trans, tipo, eu não vejo assim, necessidade. não faz sentido, né? Assim, não é que não faz sentido, tem gente que gosta até, né, de deixar Tem claro. gente que faz. Então, isso é uma coisa muito pessoal, assim. Tem gente que faz questão de avisar, porque falar não, porque é uma batalha que eu travei. Para mim é uma batalha interna, é uma coisa silenciosa, sabe? Ninguém. Na minha. Isso é um pensamento meu, ninguém precisa saber de mim. Se as outras pessoas querem avisar, ótimo, bom para elas. Deixa eu Eu até não pedir quero desculpa. avisar. Pedir desculpa, falei que não faz sentido, assim, não é que não faz Não, sentido, cada assim, para um. mim não faz sentido. É, Eu não vejo. É porque, assim, uma coisa que me incomoda é que se alguém descobre, você automaticamente deixa de ser o Oliver e você vira o amigo trans. E eu sou o é, Oliver, eu não sou teu amigo trans, entende? Então, mas isso, claro, do meu ponto de vista. é. Então, tipo, se alguém. Eu, assim, tem. Aqui do. Eu ia falar do Canadá inteiro, mas. Do Canadá inteiro não, porque tem meu amigo de Toronto, por exemplo. Mas aqui de Hamilton, que é onde eu moro, tem 3 pessoas que sabem. Quer dizer, 4 com médico, né? Tem 2 professores e tem uma menina que mora comigo. Ah, E só, tipo, moramos em 6 aqui em casa. E só uma menina sabe. agora mais gente vai saber, Oliver. Agora Claro que você não. sabe. Mas eles não falam português. Pois Tá é. tudo, Vai, tá tudo tranquilo. A única pessoa que sabe da casa é uma menina que é brasileira. tá. Hum. Aí, Então, mas assim, por não, isso você não ninguém vai ficar sentiu. sabendo, não. Mas mesmo assim, o pessoal que, vamos dizer, quem não sabe, quem não é amigo, vai necessariamente não é nem amigo, assim, ou é conhecido tal. Ninguém, assim, vamos dizer, não é percebeu, mas assim, fez alguma coisa, cometeu alguma coisa que não deveria, assim, um ato que não deveria, uma gafe, alguma coisa. Você sentiu alguma Não. coisa assim, não? Uma coisa que acontece muito é que quando eu tô sem barba e quando eu tô de máscara e como meu cabelo é mais compridinho, às vezes me chamam de ma'am, né, senhora. Hum, Aí eu falo, tipo, I'm not a woman. E fica tudo bem. Já falo, ah, meu Deus, mil perdões e tal. a Mas pessoa não fica até sem é. graça, né? Nossa, muito. Às vezes eu nem corrijo porque eu fico com dó das pessoas, porque elas ficam com muito mais vergonha do que eu, até, sei lá. É, a pessoa sofre mais que você, exatamente. Sim, É, mas eu entendo, no Brasil também acontecia, quando, por causa da pandemia, que você tem que estar de máscara o tempo todo, hum, acontecia diretamente, tipo, senhora, aí eu até fazia questão de falar mais grave, assim, sabe, sabe, só pra, mas por maldade, assim, aqui no Canadá, não presenciei. E aqui eles sempre citam muito, até na própria faculdade, eles sempre comentam essas coisas, tipo, quando eles estão falando de coisas negativas, eles automaticamente já falam sobre LGBTfobia. Uma das primeiras coisas assim, que eles falam que eles não. E também, assim, por exemplo, isso foi uma coisa que, nossa, aqui deve ser tão normal, mas eu achei o máximo. Uma das minhas professoras da faculdade estava conversando com a turma, né? E daí ela comentou super casualmente, tipo, ah, não, porque a minha namorada gosta muito desse programa, tipo, numa naturalidade que eu tenho certeza que, por exemplo, fosse uma faculdade do Brasil, já ia começar, meu Deus, a professora é lésbica, meu, você sabe, ia ser muito problemático. é exatamente isso. E aqui é tratado como com uma naturalidade tão, sabe, É grande. exatamente isso mesmo, é a naturalidade total. Eu sinto isso com os meus filhos, né? Eles Uhum. tratam
também com uma naturalidade e, inclusive, assim, na escola ensina eles a... Não é que nem que ensina, né? Porque, assim, na verdade, o que é ensinado é o preconceito, né? Eu acho que é o contrário. Nossa, no Brasil, isso é uma coisa que eu via muito, porque assim, quando eu era criança, adolescente, primeiro que eu sempre fui muito na minha, na escola, tanto pelo bullying, por qualquer coisa, eu sempre ficava muito na minha, então eu nunca... Mas, nossa, sempre tinha o cara valentão da sala ali, que pegava os dois mais fraquinhos, assim, sabe, e falava, ô, por que vocês não brigam um pro outro? Vocês são viados e não conseguem brigar? E, tipo, forçava os alunos a tentarem brigar entre eles para mostrar que eles não são, sei lá, frágeis. E, Até sabe? um homem chamar o outro de viado, independente do bullying ou não, mas como um xingamento, né? Sim, sim. Até os professores faziam piada. Nossa, eu lembro que teve casos na escola, isso já no ensino médio, que teve caso de um menino que falavam que de um dos meninos que andavam muito juntos, ficavam, eles são um casal, não sei o quê, não sei o quê. Os professores faziam, tipo, eles eram de uma sala, aí nas outras salas os professores mesmos faziam piada, os viadinhos lá da outra turma, tipo. E os próprios professores incentivavam o preconceito. Aqui eu sinto que a primeira coisa que os professores falam é, eu não vou tolerar nenhum preconceito, sabe? Aqui, né? Aqui no Canadá. E não só com relação a LGBT, por exemplo. Eu tinha na minha escola, por exemplo, eu tinha um guri que ele estudou, tipo, 2 dias na mesma sala que eu e depois ele mudou de sala, porque começaram a chamar ele de cotista. Tipo, como uma ofensa racista, sabe? Olha. Só porque sim. E daí ele mudou de sala porque, porra, você não quer que te ofendam assim, né? Isso, lembrando, no Brasil, né? No Brasil, sim. Precisamos sim, no Brasil. Situar os países aqui. Sim, isso quando eu tava no ensino médio, teve um guri que ele saiu da sala porque o pessoal chegava, empurrava ele, tipo, e aí, cotista, beleza? Tua mãe, sabe? Ficavam... E os professores não faziam nada. Isso era o que mais impressionava, os professores não faziam nada. Nossa, isso é ridículo. Você falou de ensinar a criança, tal, uma coisa interessante, né? Meu filho, ele tem um portal lá de educação lá, né? De ensino. E aí, na hora de se cadastrar, tem lá, ele tem 10 anos, 11 anos agora, né? Tem lá, você coloca qual o pronome, ele já com 10 anos, ele já na hora de se cadastrar, ele mesmo decide qual o pronome que ele se identifica. Então tem várias opções, assim, um monte de opção, e aí ele mesmo que escolhe. Eu acho isso muito, muito incrível, assim, né? É bem diferente, né? Pois é. Muito legal essa entrevista, a gente selecionou esse trecho específico sobre esse assunto, né? Mas lembrando que essa entrevista está disponível na íntegra para os membros do canal Canadá Diário. É uma entrevista muito maior, que a gente fala sobre outros assuntos também. A gente está utilizando esse sistema de membros justamente para poder criar um conteúdo mais completo, né? Mais detalhado, que normalmente aqui no canal a gente não pode fazer. Então vale a pena dar uma olhada na playlist sem compromisso e conteúdo novo também é adicionado periodicamente. Além de você receber esse conteúdo exclusivo, você ainda ajuda a gente a continuar produzindo material aqui pro canal. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clica no sininho de notificação para sempre receber as novidades aqui do canal. Valeu, pessoal. E até a próxima.